A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, qualquer novidade, sempre em primeira mão aqui na Jovem Pan. Tem um outro destaque porque o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele rebateu a pressão do governo federal e de entidades sobre a necessidade de instalar câmeras corporais em policiais. E aí ele sugeriu que o uso do equipamento seja ampliado para outros integrantes do serviço público, como os integrantes do Ministério Público e juízes. Segundo Mendes, os recentes escândalos envolvendo integrantes do Judiciário também precisam ser apuradas e, se as câmeras inibiriam os alegados abusos dos agentes, também serviriam para inibir ilegalidades dos magistrados e também membros do Ministério Público. Vou começar essa com o Nelson Kobayashi, né? Mais um capítulo que envolve as discussões e os debates em torno da necessidade de instalação ou não de câmeras nas fardas dos policiais. E aí, Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, tirou essa da cartola. Bom, se é necessário instalar câmeras nas fardas dos policiais, por que não ampliar isso para outras categorias do funcionalismo público? Por exemplo, os magistrados, juízes e também integrantes do Ministério Público. Que tal, Koba? Ótima ideia, que jamais será levada a efeito, jamais se tornará uma realidade. Pelo menos não vejo no horizonte essa possibilidade, viu, Caniato? A questão é a seguinte, Caniato, quando se fala em câmeras nas fardas dos policiais, a gente já traz para essa discussão uma desconfiança da atuação policial. Essa história de que a câmera é para defender o policial, para ajudar o bom policial, é uma justificativa muito fofa. Mas se fosse de fato só por isso, seria uma opção do policial, já que é um direito de defesa, deve ser opcional. Mas não. A ideia é de fiscalizar mesmo, porque há uma desconfiança da atuação policial. E aí o governador do Mato Grosso, que tem uma linha bem linha dura mesmo, uma atuação bem linha dura em relação à segurança pública, ele faz esse tipo de sugestão porque lá no Mato Grosso a gente também tem vivido nos últimos meses uma série de operações contra vendas de sentença, alguns escândalos que têm surgido no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e que vem sendo tocado pelo CNJ. É claro que investigações em início de andamento, há todo um caminho aí de devido processo, de presunção de inocência que a gente defende aqui para os policiais, que também serve para todos os outros, mas é por isso que ele está fazendo essa comparação. Vocês estão perseguindo aqui os meus agentes de segurança? Vamos colocar câmera, então, em todo mundo. Aliás, é uma ótima ideia, concordo. Duvido que seja acolhida essa sugestão dele, mas seria muito bom. Já pensou? Fiscais da prefeitura, fiscais do estado, pessoas do poder judiciário, enfim, políticos. Que tal? Senadores, deputados, presidente, governadores com câmeras no peito o tempo todo? Ininterruptamente, porque assim é a orientação que vem de Brasília. Pois é, inclusive manchete do Estadão de hoje. Governador de Mato Grosso defende câmeras em todos os juízes e irrita Tribunal do Vale Peru. Justamente o episódio mencionado pelo Kobayashi, que é o mesmo tribunal, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que passa por uma investigação do CNJ por um suposto esquema de venda de sentenças e teve esse episódio do fim do ano do Vale Peru, um Vale Peru bem poupudo de R$10 mil para os magistrados. Você, Acácio, a sugestão do governador de Mato Grosso, muitos entendem como uma ironia por conta da situação que envolve essas discussões parapoliciais, mas o que a gente precisa considerar sobre a ampliação disso para outras categorias do funcionalismo público? Caniato, eu acho que nessas horas a gente precisa pôr a bola no chão. A gente tem problema na polícia, mas é uma minoria. A gente tem problema no judiciário, mas é uma minoria. A gente tem problema em todas as categorias, mas na grande maioria dos casos, esses problemas vêm de uma minoria. Não dá para a gente generalizar e punir todos daquela categoria por conta da atuação de uma minoria. Eu concordo com o Koba. Eu acho que se há possibilidade da utilização da câmera, os policiais optem pela utilização ou pela não utilização. Agora, se o governador diz que o judiciário precisaria, que os juízes precisariam usar, a gente precisa lembrar que uma parcela dos desembargadores de todos os tribunais de justiça são indicados por eles, governadores. O Koba sabe bem, o 5º Constitucional, seja do Ministério Público, seja da advocacia, são de pessoas que, ao final, são indicadas e nomeadas pelo governador do estado. Então, há uma parcela
de responsabilidade. Não sei quantas pessoas o governador nomeou ao longo do seu mandato, mas ele tem uma parcela de responsabilidade nisso. Eu acho que, independentemente da utilização ou não utilização das câmeras, a gente tem uma questão de cidadania. A gente tem que cobrar as autoridades, nós temos que cobrar o resto da sociedade para que a probidade, para que a honestidade permaneça. Quando um governador coloca algo desse jeito, ele está contribuindo muito mais para uma ruptura do sistema do que para a solução destes problemas que nós temos. Você, Beraldo, como avalia essa entrevista que foi concedida por Mauro Mendes? Enfim, entre várias coisas, ele chega a sugerir que os magistrados também utilizem câmeras corporais, fazendo uma comparação com a defesa, né, que muitos fazem de que é fundamental que todos os policiais utilizem as câmeras corporais para identificar qualquer erro de conduta. Olha, Acácio, eu fico em dúvida aqui se há solução viável para esses temas cotidianos do Brasil sem uma efetiva ruptura com o que aqui está, porque se a gente pegar o comentário do Koba, que é totalmente pertinente, a gente constata que o problema do Brasil não é a câmera, o problema do Brasil é que enfrentamos uma crise gigantesca de ordem moral. Nós não temos confiança em absolutamente ninguém. E este é o ponto. Nós estamos vendo as instituições brasileiras serem utilizadas para atender a interesses pessoais, sejam financeiros ou políticos eleitorais. E aí a população que paga a conta, mas que além de pagar a conta, fica na expectativa de que há uma estrutura governamental capaz de criar condições para um crescimento, desenvolvimento, prosperidade, ela vai se frustrando, e a gente fica nessa posição que estamos hoje, onde quer que olhemos, não há luz no final do túnel. Porque para que tenhamos um país onde seja possível confiar nos magistrados e tantos outros agentes públicos, a gente precisa realmente de uma revolução no Brasil, a revolução do bem, que não está no horizonte. Um freio de arrumação requer ruptura ou algo nesse sentido, Acácio? Depois eu passo para o Koba. Eu acho difícil, porque a ruptura é óbvio. Vamos pôr a bola no chão. Eu concordo com o Beraldo que, de fato, a gente tem inúmeros problemas nas instituições. Mas eu acho que a ruptura dá margem para a solução da mesma forma que ela dá margem para aqueles que precisariam ser extirpados terem uma oportunidade de tomarem o poder para si. Na ruptura, a gente perde o controle totalmente da situação, podendo ir para o bem, mas podendo ir para o mal. É isso que me preocupa. As instituições têm problemas? Tem, mas são elas que nós temos à disposição. É nelas que a gente tem que acreditar. Óbvio que, diante do contexto atual, fica cada vez mais difícil nós acreditarmos na instituição. Mas eu vou parafrasear o Mota, que não está aqui com a gente hoje. Eu sou um otimista por natureza. Às vezes pode ser até um pouco inocente esse meu otimismo, mas eu acho que é o caminho que a gente tem, felizmente ou infelizmente. O Koba, o Beraldo falou em ruptura, depois no final do comentário ele falou em revolução do bem. Passaremos por um processo desse ou você acha difícil? Eu espero que não, porque a ruptura e a revolução, do meu ponto de vista, elas devem acontecer quando o status quo é constitucionalmente equivocado, quando o texto é errado, quando o sistema é autoritário. Se a gente tivesse respeito de fato ao que está na nossa Constituição, não precisaria de mais nada, se simplesmente se cumprisse. Qual é o grande problema que nos leva a nos desmotivar em relação ao status atual? É de que a Constituição, ela vale muito para algumas coisas, vale muito pouco para outras. Isso é fruto da politização da justiça e da judicialização da política, e esses poderes que se entrelaçam em desrespeito ao que está constitucionalmente previsto é que nos gera esse status de desconfiança das instituições, que devem ser respeitadas. Então, eu acredito que não é necessário nenhum tipo de ruptura, mas as pessoas que estão outorgadas com os poderes do povo deveriam respeitar mais aquilo que lá atrás o Constituinte previu em 1988.
Pois é, a gente tem tanta PEC, né? Tanta PEC para mudar tanta coisa na Constituição. Quer fechar você, Beraldo? Os dois colegas fizeram análises e comentários em cima daquela sua provocação. Vamos lá. Não, porque quando eu falo em ruptura e revolução, eu não estou pregando o golpe. Eu estou dizendo que um governador de estado que não tem autonomia para administrar as suas polícias conforme ele entende que é adequado para garantir a segurança da população que o elegeu, ele claramente está exercendo o seu papel de governador com limitações impostas da cabeça de pessoas que resolveram impor essas limitações. Porque como é que se combate a criminalidade no Rio de Janeiro, por exemplo, sem a possibilidade de se fazer operações policiais nos morros dominados pelo tráfico de drogas? Isso não tem absolutamente nenhum sentido. Então, se não houver uma ruptura no sentido de fazer cumprir a lei, cumprir o que a Constituição prevê, lidar com a realidade dos fatos, ao invés de ficar atuando conforme um mundo imaginário que só existe na cabeça de alguns poderosos, sinceramente, o Brasil não terá solução. Nós já tratamos aqui de forma muito repetitiva de temas que demonstram que a Constituição brasileira não está sendo seguida. Nós temos deputados sendo processados e perseguidos em razão daquilo que falam. E não estou citando só, falando desse caso do Nicolas Ferreira, não. Nós temos outros casos no parlamento brasileiro que demonstram que nem os parlamentares podem mais usar aquele seu direito sagrado de se manifestarem, dizerem aquilo que pensam. Porque eles são escolhidos pelo povo. Daqui 4 anos, para os deputados, ou eles serão reeleitos ou não. Agora, quando vamos vendo todo esse cerceamento do funcionamento normal do Brasil, eu fico com a impressão de que, definitivamente, nós é que estamos vivendo um momento e um ambiente em que a lei brasileira não mais é seguida. Pois é, boas análises. Eu acho que é muito mais no sentido, né, Cássio, de tentar se desvencilhar das interferências de outros poderes, quando o Beraldo traz o exemplo do Rio de Janeiro e as dificuldades de conseguir realizar uma operação, por exemplo, claro, fazendo menção àquela determinação da Suprema Corte, e pensando no cidadão, o cidadão nem sempre goza da autonomia e dos direitos que lhes são assegurados, né? Há um distanciamento muito grande, eu acho que disso ninguém discorda, entre as autoridades e o dia a dia do povo. Esse é um fato. E eu acho que essa decisão em relação ao Rio de Janeiro é um exemplo evidente disso. O Supremo Tribunal Federal determinou que não fossem realizadas operações desta natureza e todos os índices posteriores mostram o aumento da criminalidade em relação àqueles locais. Inclusive, hoje, não sei se comentaremos ou não, viralizou uma imagem no Rio de Janeiro onde um Uber, para entrar numa comunidade, precisa, entre aspas, prestar continência ao traficante que estava ali fazendo as vezes de porteiro. Não é nem que ele dá satisfação para o traficante, ele literalmente presta continência numa posição de inferioridade, de respeito a uma hierarquia. E isso mostra uma dissonância das autoridades do que se tem no dia a dia. Mas eu acho que essa ruptura, o instrumento para essa ruptura, esse instrumento de mudança é o voto e é a voz que todos nós temos. A partir do momento que todos nós criticarmos de forma fundamentada, que nós formos às ruas discutir e, obviamente, votarmos contrariamente àquilo que nós discordamos, eu acho que aí nós estaremos no caminho. Mas também acho que a gente vai concordar num ponto. A gente está muito longe de um cenário ideal. Quando nós olhamos para um lado, quando nós olhamos para o outro, eu acho que nós ficamos com aquele sentimento de fraqueza. Nós ficamos desolados porque uma solução está a cada dia mais distante. Pois é, enquanto o Acácio falava, o Koba sinalizou como que concordando com o que ele disse. Quer fechar você, Koba?
Sim, concordando tanto com o que o Acácio disse quanto com o que o Beraldo também disse. Nós estamos todos concordando aqui. É só a abordagem que são de pontos de vista diferentes, mas a essência é a mesma. A ruptura, do meu ponto de vista, já aconteceu. Porque quando a gente tem uma imunidade parlamentar prevista constitucionalmente e alguém vem e ofende esta imunidade, aí uma ruptura. Quando a gente tem uma divisão dos pactos no Pacto Federativo que atribui ao Estado a competência de segurança pública e vem de cima para baixo um outro ente do Pacto Federativo dizendo como é que a polícia de cada Estado deve agir ou não, deve usar câmera ou não, deve fazer ou não uma operação, aí uma nova ruptura. Quando a gente tem previsto constitucionalmente qual é a competência de um tribunal ou de outro e por decisão baseada em regimentos internos, há um distanciamento da previsão constitucional, aí uma nova ruptura. Então, eu não penso em uma nova ruptura. Todos nós aqui acho que estamos concordando em romper com a ruptura e voltarmos ao status previsto constitucionalmente, que é justamente aquele escolhido por todo o povo, que está lá na Constituição. A gente precisa ter um Estado que respeite mais as regras, porque se a regra mudar de acordo com qual é o time que está com a bola, aí não tem regra nenhuma, na verdade. As pessoas estão colocando a bola debaixo do braço, falando, esse jogo é meu, estou ganhando, e ai de quem ir contra isso. Isso é que está errado. Todos nós acho que estamos concordando em relação a isso. Pois é, a gente tem visto muitas discussões a respeito disso, e não só nessa administração, acho que desde a gestão, talvez, de Michel Temer, que a gente tem tratado dessas questões quase que semanalmente, sempre em cima de algum episódio, alguma notícia que chama atenção na semana.